lajadense. A cerveja artesanal, a cerveja produzida aqui em Lajado, cada vez mais ganha força. E aqui na região a gente tem vários eventos que mostram isso que está acontecendo em Estrela, em Lajado, em Teutônia, o Vale do Taquari como um todo, cada vez mais atento para isso. Tem novas marcas, novas cervejarias surgindo. E agora nós vamos falar com algo novo que está surgindo. Make My Beer. Os diretores da Make My Beer, que é uma franquia incubada no Tecnovats e que vai ser inaugurado, um piloto aqui em Lajado, lançando a marca Cervejaria Lajadense. Para falar mais sobre esse assunto, Marcelo Nólibus e também Antônio Carlos Dil, o Kiko Dil, diretores da Make My Beer. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Legal, gente. Para a gente falar desse tema, né? Do que vem a ser Make My Beer, como é que começou esse processo no Tecnovats, o que ela é diferenciada em relação às outras cervejarias que nós já temos aqui pela região. Vamos lá. Make My Beer surgiu dentro da nossa confraria, chamada Hatz Beer, aqui de Lajeado, que é uma fomentadora do segmento cervejeiro, né? Vários negócios cervejeiros aconteceram a partir dessa turma, né, que faz eventos, que faz sua própria cerveja e tal. E o hobby tem virado negócio, né? Então já temos aí indústrias, além das cervejarias da região que surgiram dali, indústrias de equipamentos e tal. E o Kiko, meu sócio, como vem do segmento de franquias e tal, nos desafiou. Como é que a gente pode fazer um negócio que seja escalável, franqueável, né? E realmente foi uma coisa meio diferente, digamos assim, porque não é uma coisa tão simples. Nós teríamos que simplificar o processo para que a gente pudesse depois escalar ele. E a gente vem aí ao longo de próximos de quase 3 anos estudando, vendo se os números paravam de pé e etc. E a gente acredita que achou um bom formato e estamos aí próximos de inaugurar a primeira franquia, a nossa piloto, né? Que é ali onde a gente vai testar determinadas receitas, a gente vai ter um feedback próximo do público, que é muito importante numa franquia, a gente sentir as dores, né, do franqueado. Então, a gente vem ao longo desse período todo estudando e agora literalmente botando em prática, né? Mais alguma coisa aí? Muita coisa, né? A gente poderia ter uma manhã para falar aí quase... Como é que vai funcionar na prática, então? Como é que vai ser? Então, vamos lá. Essa unidade, ela está localizada, é um CNPJ, é uma cervejaria dentro que do Make My Beer. Nós utilizamos, então, o nome, a marca vai ser Cervejaria Lajadense, né? Pretendemos aí brincar um pouco com cervejas com nomes de ruas de Lajeado, de lugares bacanas, para que a gente possa estar utilizando também, surfando um pouco nessa onda agora do turismo. Parques, praças. Exatamente. Essa aí vamos deixar a coisa fluir, né? E as cervejas, com certeza a cerveja mais de maior gosto vai ser a da Júlio, né? Depois vão ter a da Bento, e assim a gente vai brincando, né? Mas vamos produzir, num primeiro momento, as cervejas para o lendário. E elas ali que serão comercializadas. Num segundo momento, a gente imagina, então, daí talvez alguma coisa em delivery, outras parcerias. Mas os passos aí a gente vai sentir um pouco como vai ser o mercado, né? A gente está num processo ainda de instalação de uma demanda. A gente está iniciando ela com metade do que a gente imagina de possibilidade de produção, né? Podendo duplicar logo em seguida, né? Então, vamos sentir, vamos ver se são cervejas. A ideia é que as cervejas sejam, digamos, a gente chama de cervejas de entrada, cervejas mais simples, para a gente mais buscar o gosto mais popular, né? Mais próximo do que é uma cerveja normal, normal, vamos chamar das grandes cervejarias, né? Para que e aí aos poucos a gente venha trazendo esse público que não ainda conhece a cerveja artesanal, né? Para consumir isso.
basicamente. Às vezes existe um preconceito da cerveja artesanal como forte, né? O que é o forte, né? É o amargo, é o alcoolizado. E a gente quer trazer cervejas leves, mas de qualidade, né? Então, e claro, vão ter cervejas mais elaboradas, para quem quiser consumir, vão ter. A Make My Beer, cada um faz a própria cerveja, né? Então, a cervejaria Lajadense vai saber o seu público, conhecer seu público, produzir para ele, né? E ter uma gama de produtos legais. Então, isso é o legal do modelo de negócio da franquia. E ele vai se estabelecer em negócios que já têm um consumo de cerveja. Então, pode ser um bar, um restaurante, um mercado, onde já se vende cerveja, eles vão passar a substituir, em vez de comprar uma cerveja comercial, e vão produzir a própria cerveja, os próprios estilos, né, o gosto que quiserem, um custo de produção muito mais baixo, afinal de contas o imposto sobre o álcool, a logística de transportar cerveja é cara, isso aí não vai ter, ou vai ter muito reduzido, o imposto vai ser o que ele pagar no estabelecimento. Então, tem um ganho de experiência muito grande e um ganho também do negócio financeiro, econômico também super interessante. O Make My Beer, né? Fazer a própria cerveja. Isso significa que a pessoa vai poder mudar um pouco a fórmula, ou a fórmula é da cervejaria Lajadense e ele vai fazer, de repente, um vai fazer a IPA, outro vai fazer a Lager. Como é que vai funcionar essa sistemática aí? Isso, a nossa ideia é avaliar, junto com o possível franqueado, né, qual é o público dele. Entende? Vão haver locais que o negócio são só cervejas simples. Ok, vamos fazer cerveja simples. Mas a fórmula da cerveja simples, por exemplo, da Pilsen, vai ser sempre a mesma? Mas pode ser alterado. Pode ser alterado de acordo com o gosto local. A gente vai ofertar as receitas base, padrões, e a gente ajusta localmente. Até chegar as mais elaboradas, por exemplo, diferentes, dependendo do local. Se o proprietário, assim, perceber que o seu público vai apreciar mais esse outro tipo. É possível. A gente, inclusive, conta o nosso RT, né, que é o responsável técnico é o Sadi Homrich, que é o batera do Nenhum de Nós. Ele é engenheiro químico. O hobby dele é ser engenheiro químico, né? Ele é jurado de grandes concursos nacionais e tal. Então, vai nos auxiliar muito nesse sentido, para que também a gente possa ter. Então, a gente vai ter a gama, digamos, de possibilidades são bastante grandes. Então vamos falar um pouquinho mais da expertise, né, da cervejaria Lajadense, do Make My Beer, né? Você falou da Hatz Beer, mas daqui a pouco quem está nos escutando vai dizer, tá, mas o que eles já fizeram, qual a experiência, falou agora, né, do Nenhum de Nós, do Sadi, mas para falar um pouco de quem são vocês e aquilo que vão estar oferecendo ao mercado de trabalho, e também a equipe que vai ter que ter, né? Porque franquia, significa que eles vão ter que ter gente para fazer o negócio acontecer. Não vai ser a Make My Beer que vai estar lá com funcionários e por aí afora, né? Exato. Esse é um dos grandes segredos do nosso negócio, tá, Ricardo? Porque a gente já vai estar utilizando uma estrutura padrão. Então, o Lendário, por exemplo, já tem um custo de locação, pessoas trabalhando, pessoas limpando, pessoas cuidando. Então, a gente vai precisar apenas de uma pessoa que não vai nem precisar ser turno integral para produzir as receitas que a gente vai treinar ela para isso. Um processo extremamente simplificado, que é um dos segredos do nosso negócio também, simplificar o processo de produção, entregar a fábrica pronta já para o franqueado, então, e treinado. Então, é um dos segredos do negócio, é este modelo simplificado, né, de operação. Exato, Com praticamente uma pessoa, você consegue produzir em torno... o plano de negócio fica de 2 a 4 mil litros mês, mais ou menos. Né? Essa nossa... dentro disso, a gente acredita que ele tenha um bom ganho, consiga... e aí, óbvio, vai ser... Cada local, né? Nós imaginamos aí pelo menos 5 novas franquias a partir do ano que vem. Esse é o nosso objetivo e depois vamos escalando. E cada local vai ter um pouco dessa questão. Porque, por exemplo, se é um supermercado, possivelmente, esse vai ter um outro formato. Dentro de uma estrutura que já existe, como diz o Kiko, é muito simples. Né? Pode utilizar daqui um pouco... tanto uma mão de obra externa, que pode ser daqui um pouco um aluno do Tecnovats, ou do curso de cervejaria na Tecnovats, da Univats, né? Ou local, senão o pessoal pode ser treinado, alguém, pessoal que vai ser treinado, local da própria empresa. Enfim, a gente tem essa... realmente a gente conseguiu fazer um processo que ficou bastante simples, né? Simplificou bastante, né? Obviamente tem todos os passos, todas as dores de todo o negócio,
Mas os resultados que a gente tem conseguido, sensorialmente falando, as cervejas que a gente está conseguindo trazer estão sendo bem aceitas, né? E o que é legal, só para complementar a pergunta do Ricardo, então a expertise então, do Marcelo vem muito de ser o presidente da Hatsdate, saber como poucos no estado produzir cerveja em pequenas quantidades, que é o que a gente fazia na confraria. Tá? Então ele sabe, trabalha com um outro membro da confraria, ele é produtor de maquinário, então a de Lajeado também, que vai produzir a fábrica, então o inox, os tanques, então o pessoal que é nosso também. O Marcelo conhece muito da produção, então conhece do mercado, o Marcelo trabalha para essa empresa na parte comercial, então produção, o negócio, fazer cerveja, treinar para fazer, o Marcelo sabe com poucos, e eu entro com a minha parte, que dentro a Make My Beer é uma das empresas da fábrica de franquias que existe dentro do Tecnovates, que são 5 já, existem outras 4 em lançamento. Então eu entro com a parte do conhecimento do franchising, ter sido diretor da Associação Brasileira de Franquias, ter o networking do franchising, saber como funciona, parceiros que vão fazer, todos os stakeholders, os parceiros aí que fazem o negócio acontecer em cima do franchising. Então a gente junta essa parte de cerveja com o mercado de franquias, que é o nosso know-how. O consumo ele vai ser no próprio local, por exemplo, no Lendário, né? A pessoa vai ao Lendário e consome a cerveja ali. Vai ter a possibilidade de daqui a pouco ter ela para vender também, para levar para casa, enfim, né? A forma que muitas cervejas fazem hoje, cervejarias, né? Sim. É possível que isso aconteça num próximo passo, talvez? De ter ela engarrafada? Com certeza. A estrutura para engarrafar, digamos, né, dentro do Ministério da Agricultura, precisa de uma sala separada. É um outro processo. Mas ele já está planejado, né? O que a gente possivelmente vai ter no primeiro momento são growlers, né? Que hoje estão sendo muito utilizados, né? Hoje em dia, o pessoal vai passar ali, já está no centro, está indo para casa, pega o seu growler, enche na torneira e leva para casa. No segundo momento, a gente imagina assim, porque essa questão da marca é legal. Talvez não vender para mercados, né? Entrar mas, né? Tudo é possível, né? A gente vai depender. Se tiver demanda, por que não? Requer exclusividade da cervejaria lajadense, porque o próprio Lendário hoje tem chopp lá de uma marca, né? Eu vou pegar o Bierdron, por exemplo, que tinha, agora não tem mais aberto, mas também tinha a sua própria cervejaria. Tem que ser exclusivo, porque vai no exterior, vai em grandes centros, aí tem várias marcas diferentes. Qual é que é a ideia da cervejaria lajadense? Perfeito. Como ela está dentro, né, e a experiência é local, a gente, pelo menos em torno de uns 80% vai ficar, mas a gente não vê com maus olhos ter cervejarias locais junto conosco em algumas torneiras, como convidadas, como a gente diz, né? E quando inaugura já no Lendário, que é a primeira, então? Estamos correndo contra o tempo, mas imaginamos que metade de dezembro já. A fórmula está tudo pronto já. E a ideia não é ter uma grande inauguração, pelo menos está se pensando em fazer o slow open, né? Vai abrindo devagarinho, estamos abertos, vamos aqui. E quantos tipos de cerveja vocês têm? Dá para fazer bastante, tá? Mas pelo menos vamos abrir ali com 6 a 8 estilos. Pelo menos. 4 já Pilsen, estão prontos. Né? Lager. Pilsen, Cream Ale, APA IPA, Session IPA, Red, nós tínhamos Red, talvez Triplo. Lager não. A Lager, ela fica dentro de uma American Lager, eu diria, uma bem leve. Uma bem leve, mais próximo de algumas cervejas da Ambev, digamos. E já assim. tem negociações, Marcelo Nólibus e Kiko Dil, já tem negociações com outros bares, pubs, e isso vale só para Lajeado, vale só para o Vale do Taquari ou pode ir além? Então, já amanhã tem uma primeira reunião. A gente nós não alardeamos, digamos, né? Eu acho que estamos começando agora a conversar, mas as pessoas vai ficando sabendo e tal. Então, precisa-se ainda terminar agora alguns números, né? Mas nos próximos dias a gente já começa a se movimentar para pelo menos
A ideia é crescer organicamente, né? Para que a gente não precisasse viajar muito longe nesse momento e para entender também essas questões. Dar o suporte. Dar tudo, suporte, né? aprender junto aqui num primeiro momento para depois abrir Brasil afora, né? Começando por Lajeado e Vale do Taquari, então. Essa é a ideia, um raio no máximo de 100 km, né? Então é Porto próximo. Alegre, Talvez Porto Alegre. 100 Sim. quilômetros já Que a gente chega até consiga lá. rapidamente até lá, dar assistência. No início é muita gente fazendo, né? Então tem que estar próximo. É. E depois disso começa uma expansão. Qual seria a tua internacional. cerveja de Lajeado, Rita? Vamos dar ideia para eles A aqui minha já. eu pensei numa. Fala. A da rádio. Olha aí, cerveja Independente. Olha, agora a Eu Rita pensei- foi. Eu tinha pensei pensado em locais nela. públicos. A Rita já foi aí vestindo a camiseta. Mas por que não, né? Por que Vamos não, fazer né? uma parceria, falar Mas com a então, em direção. relação a local, eu acho que o Parque Histórico é que é o lugar tinha que eu pensado gosto no Parque muito. dos Dic também, né? Então- Ou o Rio Taquari. Rio Taquari. É, tem várias ideias, Locais né? a gente tem, né? Eu só queria aproveitar, eu sei que a gente já está passando do horário ali da entrevista, do final da entrevista, mas só rapidamente, se vocês puderem falar, a mudança de comportamento de consumo também incentivou com certeza, acredito, né? Essa novidade aí para vocês. Vocês perceberam justamente essa mudança das pessoas terem curiosidade, né? O gosto por cervejas diferentes e mais. Quem não conhece gostaria de conhecer. Quem está acostumado a tomar sempre o mesmo tipo, mas gostaria de conhecer. Como faz? Olha só, Rita, obrigado pela pergunta. Nós vamos, dentro da campanha no marketing de inauguração que a gente está planejando, o Marcelo é um especialista na área também, nós vamos ofertar uma régua de prova dos estilos que a gente tem. Então, tem gente que às vezes não consome um estilo de cerveja porque pensa, é forte, não gosto. É um preconceito, porque se provar, ela vai ver que a gente fez uma cerveja muito bacana, leve, e que talvez vai acabar consumindo. Então, Aceite o convite, tá, Kiko? Eu Não, faço esse esforço. já estão convidados aqui. Beleza, show. Então, pensando nisso, a gente já desenvolveu essa estratégia. Mudou muito, sem dúvida, tá? A gente você vê marcas como, digamos, a Skol, uma marca, né? Já existe a Skol Puro Malte. Todas as marcas já têm a Puro Malte. É uma tendência Porque no mercado. a gente vinha, digamos assim, ao longo dos anos, quando sumiram todas as pequenas cervejarias, num processo de globalização e tentando fazer com que tu sentisse menos paladar possível da cerveja. O fato é que as cervejas vêm melhorando, né? E eu tenho certeza, embora o movimento de cerveja artesanal seja 2 ou 3% do mercado como um todo, ele fez essa diferença agora. Então as pessoas já se permitem experimentar cerveja. E não é só a questão do sabor, e sim do outro dia, né? Um álcool de boa qualidade não te traz aquela velha dor de cabeça, aquelas coisas, aquela ressacona, entende? Então, a gente Verdade. nota. Né? Duas rapidinho para fechar. O Kiko falou em diminuição de impostos e tudo mais. Vocês imaginam qual o percentual de custo a menos que vai ter para quem tiver a cervejaria lajadense e os contatos também para quem tiver interesse? Opa! A questão do custo, tá, Ricardo? Ela depende muito de quanto a empresa paga, o tamanho da empresa, que tem empresas que estão dentro do Simples ou fora do Simples, então elas vão ter a sua tributação. Tá? No nosso caso, a gente planejou para negócios pequenos, que a gente fala em 2 a 4 mil litros, são negócios que ficam dentro do Simples, tá com uma tributação muito reduzida. E o imposto sobre o álcool, como é produzido no próprio local, também não vai ter. Vai ser só a tributação no próprio local, então o imposto sobre o álcool é muito alto. Então, se tem um ganho tributário aí, vamos lá, vou chutar um número aí, tá? Mas é chute, tá? A gente depende do segmento, como eu falei, tudo na ordem de 15%, mais ou menos. Na média, talvez, ele então. é um ganho, isso aí é a margem do negócio, muitas vezes. Né? E o contato? Só aí já se ganha muito. Né? Contato para quem tiver interesse? Sim, Marcelo? Poxa. Tem na rede verdade, social? é que a gente O ainda celular do está Marcelo, com... Pode ser o meu, 51, né? 99995 4696. Por enquanto, as redes sociais ainda estão em fase de criação, né? Então ainda a gente está... Mas é muito procurado no lendário mesmo, né? Pode ser, Lá, exatamente. Tem que gostar da experiência, né, Ricardo? Acho que Ou então, próprio Tecnovates, né? Tecnovates, a gente tem a nossa O sede lendário dentro vai do... ser, vamos dizer assim, o embrião. Depois, certamente, vão ter outras propostas pela frente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso com a Nós que cervejaria agradecemos. Lajadense, com o Make My Beer. Obrigado por tudo, gente. Esses, Marcelo Nólibus e Antônio Carlos Dil, diretores da Make My Beer, franquia incubada no Tecnovates, rede então, de franquias aí, da cervejaria Lajadense, que começa então
em princípio no mês de dezembro, no Lendário, que é um pub que fica na Bento Gonçalves, no centro de Lajeado, e depois expandindo aí para outros locais aqui de Lajeado e do Vale do Taquari. Tá certo, muito obrigada.